Depois de ouvir um anjo cantar, fica difícil continuar, né? Porque a música é uma das entradas para as moradas celestes, como disse Rossini. E para Leon Denis, a música é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei, o evangelho que governa o cosmos. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa, não tem como mensurar de fato estar aqui mais uma vez fisicamente, já que espiritualmente estamos ligados a essa casa desde muito. E o tema de hoje é muito simples, porque trata-se do nosso encontro especial, que chamamos de autoencontro. E muitos que estão aqui hoje, às vezes não nos conhecem fisicamente. E normalmente eu faço um trato antes de começar a fala. E a primeira causa desse contrato é que não acredite em nada do que eu disser. E a segunda, eu gostaria de falar de coisas simples, melhor, de coisas profundas com simplicidade. Mas como ainda não sei, eu estou me arriscando a falar de coisas simples com profundidade, para não ficar na superfície. E sempre peço licença para colocar um ponto no conto de alguém, porque também sou um espírito de evolução e preciso dizer o que eu já compreendi do assunto que vamos falar. E sempre peço licença para falar muita coisa de pouca coisa. Porque se eu falar pouca coisa de muita coisa, eu vou ficar só na superfície também. Então peço que apertem os cintos. O piloto não subiu. Ele está ali e está aqui. Porque o autoencontro de fato é com Ele. Ele é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Então respirem com suavidade, com serenidade, abrindo os espaços psicobiofísicos, as portas do ser moral, da consciência do ser espiritual, e de preferência deixar de lado, segundo a recomendação de Kardec, aquilo que pensamos que sabemos. Porque quem sabe um estudo novo, se for, não se faz com ideias preconcebidas. E depois vocês comparam o que está sendo dito com o que vocês já compreendem e, de preferência, no final, acrescentar um ponto no meu ponto. Pode vir cada um por sua vez, porque vai terminar amanhã nossa reunião, não é verdade? É perto da 1 da manhã, mais ou menos. Então, de acordo com Joana de Ângeles, quando ela narra, ou escreve, ou dita para Divaldo em sua complexidade, você já se prepara que vem coisa. Porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Eu levei anos para entender isso. Então, na sua complexidade, no sentido mais profundo do termo, a energia que hoje compõe a vida teve a sua origem no psiquismo divino. Isso está na obra Autodescobrimento, uma busca interior. E para Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, esse psiquismo divino já existia antes da mônada,
que também chamamos de átomo primitivo, de espírito com E minúsculo, ou de princípio inteligente do universo, que é a nossa verdadeira origem. E na questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec anota, não sei se à época tinha consciência disso, porque o primeiro físico quântico não foi Max Planck. Antes dele, Kardec já estudava física quântica. E o maior tratado de física quântica que a humanidade já conheceu, segundo Joana de Ângeles e Viana de Carvalho, é a questão 540 do Livro dos Espíritos, na qual mostra que tudo cresce. E a palavra tudo para mim significa muito, porque não fica nada de fora. Tudo evolui, desde esse átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Embora muitos espíritas acreditam que são dois os elementos gerais do universo: o espírito e a matéria. Mas Leon Denis, considerado o apóstolo do espiritismo em suas obras, porque não está só em O Grande Enigma, mas está em outras também, ele narra que o que conhecemos como radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade que gera vida é o mesmo elemento que chamamos de espírito, ou átomo primitivo, ou mônada primordial. Na obra de Arthur Stanley Eddington, chamada A Natureza do Mundo Físico, ele afirma, como físico, como astrofísico para ser mais exato, que a matéria-prima do cosmos é o espírito, esse elemento primordial. Que na obra A Gênese de Allan Kardec, no item 18 do capítulo 6, ele vem dizer que existe um único elemento no universo. Antes, na questão 27 do Livro dos Espíritos, ele pensava que eram dois os elementos gerais, matéria e espírito, e acima de ambos, Deus, o ser dos seres, a alma do universo. Mas na questão 28, ele questiona e a resposta não veio. O Espírito da Verdade, que é a falange, pediu a ele que primeiro entendesse o que ele estava querendo dizer com as palavras, depois fizesse as perguntas. E se sábio é quem admite a própria ignorância, ele a admitiu por 3 vezes na dissertação, numa nota que ele fez no rodapé da questão. Se são dois os elementos gerais, se eles têm a sua causa num elemento único, é o que desconhecemos, é o que ignoramos. Nós vemos um ser mais inteligente e um outro menos, como matéria e espírito. Mas não sabemos de fato quando começou essa história, quando começou a matéria. Por isso, André Luiz dizer que tudo é espírito no santuário da natureza. Modifica o pensamento e tudo se modificará. Porque o que compõe a matéria mental que usamos para dar forma aos nossos pensamentos é espírito, segundo o autor. Pode consultar na obra Libertação, na obra Nos Domínios da Mediunidade e na obra Missionários da Luz, que ele vai dizer. Então é simples de entender o que somos nós, porque o Espírito que nós falamos com a boca cheia, eu sou o Espírito encarnado. Joana de Ângeles, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ela narra que esse Espírito tem quase a idade do universo. E ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer
quando e onde realizar. E vai além. Esse corpo biológico, desde as primeiras moléculas para a sua construção, já tem quase 4 bilhões de existência. O projeto que resultou nessa forma que animamos hoje. E eu fico imaginando, a partir da lição de Allan Kardec na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, que o homem é um pequeno mundo. E o homem sou eu, vocês, o que está encarnado. E esse pequeno mundo não é quem fez o corpo, segundo Kardec. Nesse pequeno mundo, o corpo físico é a criação desse espírito. Por exemplo, você comanda o seu corpo na totalidade? Quem forjou esse corpo foi você, sua mãe com auxílio do seu pai, ou foi o seu espírito, a sua consciência? Porque é o que lemos na obra O Livro dos Espíritos, na questão 455, quando Kardec afasta a alma do corpo, e segundo Joana de Ângeles, é um ponto de autoconsciência pura, apenas um ponto, e para Leon Denis, uma diminuta fração dessa consciência que tem quase a idade do universo, que é o que nós estamos querendo encontrar, essa essência. E ele recomenda-nos aprender a abrir esse livro, a folhear suas páginas. E nós vamos perceber, com essas leituras, que nós somos os autores do nosso destino. Porque a alma é uma diminuta semente, como se vocês imaginassem uma laranjeira repleta de frutos, e a alma é apenas uma das sementes de uma das laranjas, que é o que está encarnado como centro da consciência individual no ser humano, que normalmente desconhece o próprio corpo que deveria animar conscientemente. Você sabe como construir um átomo? Eu já sei. Aprendi com Kardec no Livro dos Médiuns, usando a minha vontade, o meu pensamento convenientemente, ou seja, a partir de um conhecimento prévio, interagindo com os fluidos ou com essa matéria mental, e de acordo com o meu conhecimento do que é um átomo, eu aglutino os elementos e, segundo as leis, eu consigo, num tempo muito rápido, num relance, criar átomos, células, moléculas, tecidos e até órgãos, segundo o que Camille Flammarion registrou na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. Que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, mais ou menos o tempo que uma lagartixa leva para criar um rabo novo, uns 20 dias mais ou menos, vocês sabem disso. Ou uma salamandra para transformar o seu rabinho, porque os cientistas fizeram um experimento cortando o rabo e a perna, e trocou de lugar. E em pouquíssimo tempo, o rabo virou perna e a perna virou rabinho. Agora, nós não fomos esse povo? Se tudo cresce e evolui, onde está essa tecnologia? E foi isso que descobri. O encontro com essas realidades em mim mesmo. Por isso, economizei o suficiente para comprar um veículo para palestrar até 1000 km eu vou de carro, com o que eu gastava de medicação durante 20 anos. Que vocês já sabem, mais de 25 doses por dia, e já temos 30 anos sem medicação de espécie alguma, porque está em nós. Ou Jesus mentiu para nós. Porque ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, que é o Evangelho. E Emmanuel fala que ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, na obra Irmão, na lição Renúncia. E ele é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles, na obra
espírito e vida. E se eu sei que o que está encarnado é uma diminuta fração, se essa fração se humildar, elaborar um projeto de vida plena, de vida digna, de vida consciente e responsável, a cada atuação, na edificação de cada pensamento bem pensado, a cada sentimento nobremente elaborado, porque é ele que vai qualificar o que pensamos, a cada palavra que coloca pensamento e sentimento em ação, lhe dá movimento, e a cada atitude que vai permitir a concretização, nós vamos perceber que esse pensamento bem arquitetado, e segundo Kardec, nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Ele não disse com todo o meu ser, com todas as minhas vivências. Aí eu imagino todos os seres do reino mineral, pelo menos vegetal, animal, pré-humanos e outros, antes e após nos reinos angélicos. E não descobri uma receita ou uma fórmula mágica para acessar esse conteúdo sem um propósito, sem responsabilidade na sua aplicação. Porque, segundo Leon Denis, se eu acessar, se eu aprender a abrir esse livro, a folhear, a ler na intimidade do meu ser, eu vou perceber que eu mesmo me fiz através dos milênios. Isso está em sua obra. Deus não me criou, como muitos pensam, nesta forma. Esta forma é a criação do Espírito. Mas o curioso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nesta memorável obra, no item 24 do capítulo 4, fala que o nosso corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, que é o seu modelador. E esse perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza do espírito puro. E nesse instante vemos nas obras de Kardec e outros mestres que de fato tudo cresce e evolui, porque Kardec, na sua obra, principalmente no livro dos Médiuns, em A Gênese, o perispírito é a alma evoluindo. Bem rapidamente, 2 ou mais átomos do mundo físico, do sistema periódico, se unem, formam moléculas, não formam? 2 ou mais moléculas formam seres maiores. Vamos imaginar um número um pouquinho maior. 10.000 átomos se unem para formar uma molécula. 280 milhões de moléculas se unem para formar uma célula do nosso sangue, a mais simples, que é a hemácia. Quantos espíritos está apenas uma célula? Se o espírito, ele existe antes do átomo, como partículas intratômicas, subatômicas, infratômicas, matéria mental, pertenceu ao mundo dos fluidos até chegar em sua gênese. E quando eu penso, quem é que está me obedecendo? Quantos seres compõem a matéria mental? Porque ela é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz. E o que eu estou pensando os promove na edificação do meu pensamento? Ou se for, por exemplo, vocês já aprenderam a fazer magia negra? Está na língua portuguesa. Não estou violando leis que inventaram. Bruxaria? Não ensinaram isso a vocês? Feitiço? Macumba? Não dizem que nós somos macumbeiros, Mário? E eu ensino de grátis. Quer aprender a pior magia negra? Eu já ensino já a pior, porque você já resolve a parada. É a fofoca.
ela dizima milhões de células e gera o espaço, o ambiente necessário para o câncer florescer. A fofoca, onde com uma palavra eu posso destruir uma vida, uma família, uma comunidade e às vezes colocar em ebulição os cidadãos de uma cidade inteira e de um país, etc. Então, quando falamos de autoencontro, no mínimo você imagina que a consciência de um átomo, que é o que chamamos de fótons, que formam um cinturão em torno esses fótons nasceram dos elétrons, que estavam um passo atrás. Esses elétrons nasceram dos prótons, que estavam um degrau abaixo. E esses prótons nasceram dos nêutrons, que estão no andar de baixo ainda. Não vou complicar o antes. E eu fico imaginando um átomo nesse autoencontro. Ele deseja encontrar o seu nível de consciência maior, que é a consciência de uma molécula na qual ele existe, como parte integrante. E se essa molécula quer ter esse autoencontro, encontrar com a sua essência, ela vai querer encontrar com a consciência que rege a célula. Mas o curioso é que a consciência que hoje coordena a célula nasceu da experiência e da promoção dos elementos que comporam as moléculas. É fácil entender isso na ciência acadêmica. Vocês faltaram às aulas de química? Eu não as tive nesta vida. Se faltaram, aí vocês vão ver a importância que tem. Porque, segundo a ciência acadêmica, pequenos átomos de fósforo se unem formando moléculas. E o trabalho deles na edificação dessas moléculas, a força resultante da promoção de seus níveis conscienciais compõe o que nós chamamos de nucleotídeo. Os nucleotídeos, trabalhando na sua purificação, na sua expansão e iluminação consciencial, promovendo essas moléculas, constrói o RNA, aquele que o experimento científico alterou para quem acreditou que era verdade. Não estamos julgando nem criticando nada, só deixaram mexer na consciência de suas células. E não sabemos para quê, mas temos uma noção. E esse RNA, que é composto de timina, guanina, citosina e uracila, com um pequeno agrupamento de átomos a mais com experiência direcionada, transforma a uracila em timina e dobra-se a capacidade da consciência celular, e de RNA compõe-se o DNA, que é o degrau de cima. Então percebe-se que o espírito se faz de baixo para cima, e o que nós chamamos de encarnação, e se vocês preferirem reencarnação, segundo Kardec, no Livro dos Médiuns, item 76, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então o que encarna é só um pensamento? Porque está lá. E o pensamento é a força criadora, um dos potenciais de nossa mente, que tem, entre outros, o departamento da inteligência, da imaginação, da memória e do desejo, segundo Emmanuel em Pensamento e Vida, no capítulo 2. E sabemos o que pensar, porque quem pensa interage com todas as suas existências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, segundo Kardec. Está em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Então, o único meio que eu achei para mergulhar nessas camadas de consciências mais profundas foi fazendo o dever de casa. Porque se eu não tenho respeito para com o menor dos meus semelhantes em qualquer reino que se encontrem,
como que eu posso acessar coisas maiores se eu não sou fiel na condução das menores conforme Jesus? Se fores fiéis no pouco, eu te darei tendência de coisas maiores, conforme está registrado. Eu não consigo imaginar nada que eu não tenha noção, informação a respeito do que eu vou imaginar. Salvo se vocês sabem fazer isso, me ensina. Porque quanto mais conhecimento eu tenho a respeito da criação de um tecido novo e até a reprogramação celular, mais fácil isso se dá. E num relance. Porque nós temos presenciado coisas nesse sentido que vão pensar que são milagres. E quanto maior poder imaginativo, eu tenho capacidade para consultar as minhas memórias. Porque eu vou elaborar com esse poder imaginativo um propósito e mediante esse propósito eu tenho o direito, por lei, de consultar o que eu já possuo, para ver se o que eu vou pensar acrescenta no que eu já sou ou complica a minha própria vida. Se eu pensar em fofocar da sua vida, eu vou dizimar a minha, segundo Tios da Cruz por Chico Xavier. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração em si mesmo. É mais ou menos assim: eu tenho ódio de alguém que assemelha-se à pessoa que toma veneno e quer que o outro morra, e não percebe que está destruindo a si própria. Por isso que André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos o bem de todos como eterno princípio. E quando falamos o bem de todos, é a promoção de todos. Então o que eu faço promove a mim e está incluindo o contexto onde vivo, ou somente a mim? Nós estamos vendo o mundo afora a promoção de poucos em detrimento do prejuízo de muitos. E fala que a maioria deveria ter supremacia sobre a minoria. E não é isso que nós estamos vendo. Ou é? Basta vocês olharem o mundo afora. Então, o único meio que eu encontrei para interagir com a minha inteligência, meu poder imaginativo, consultar minhas memórias, acionar os meus desejos e edificar novos pensamentos, porque tem pensamentos que nós criamos. Segundo Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos. E para André Luiz, esses desejos são entidades tomando a forma correspondente com o meu propósito. E eles se tornam uma alavanca para Emmanuel, que vai mover sentimentos menores e trazê-los na direção de nossa mente. E nesse processo de promoção, o que era instinto, sensação, emoção, sentimento, se transforma em pensamentos. A nossa força de atração. Esse é o pensamento construído por nós, se eu sei pensar. Mas eu posso me dispor a manifestar o pensamento já edificado e que encontra-se na minha própria consciência. Se eu desejar ser fiel a ela. Por exemplo, vocês têm livre-arbítrio? O seu Mário não tem. Você tem? A sua vizinha diz que tem. Ele nunca teve. Eu só faço a vontade do meu Pai que está no céu. Isso é liberdade de fazer somente o bem. Livre-arbítrio para escolher entre duas coisas, certo e errado. Se eu escolho ele como caminho da verdade que me conduz à vida, eu só tenho uma escolha. Paulo de Tarso, lembra? No começo ele queria segui-lo na prática. Onde eu quero, eu não consigo. Onde eu não consigo, eu me vejo fazendo as mesmas coisas. Mas chegou um momento que ele fala: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, mas é ele que vive em mim. Ou seja, ele cumpria
porque ele sabia da fidelidade do Paulo, que era um oficial da lei. Paulo não perseguia, prendia e executava quem acreditava nele por prazer. Falaram para Paulo que ele era arruaceiro. Quem anda com arruaceiro é o quê? Mas quando ele tem o alto encontro, porque o Cristo que lá apareceu não é esse, com todo respeito, quem assim pensa. É o Cristo que estava dentro do próprio Paulo. Isso é Carlos Torres Pastorino, o mais profundo estudioso do Evangelho que eu conheço no último século. Está na obra Sabedoria do Evangelho. Assim como aquele Cristo que aparece para a samaritana no poço de Jacó, era o Cristo dela, a consciência dela. O poço era o coração da alma encarnada, ela representando a alma, ele o Espírito. Então ela quis buscar água do seu coração para ofertar a alguém. E ele pediu: me dê da tua água. E fala: a sua água sacia a sede momentaneamente, ou seja, os seus sentimentos não são tão profundos assim. Mas se eu te der da minha, você não terá mais sede. É a cena que mais me toca nos filmes, nos documentários registrados a respeito do Cristo e de seu Evangelho. Porque quando ele começa a falar da vida dela, porque ela duvidou que ele era o Messias, o enviado, e ele começa a falar da vida dela, ele conhecia ela, foi o primeiro encontro. Como que fala de todos os maridos, de todo o seu sofrimento e etc. E quando ela percebe a água que ele estava dando, ela não sai correndo, eu posso contar isso para todo mundo? E ele fala que eu contava com isso, que você fosse fofocar a fofoca do bem, a boa cumba, não a má cumba, para todo mundo. E ela deixa a água dela, não deixa? Alguém percebe? Porque ela não precisava mais da aprovação dos seus sentimentos menores. Ela tinha algo maior, que é a conexão com a sua essência, mas ela quis. E em sentido bem simples, poderíamos dizer: basta querer. E parece que não é bem assim, porque quantos querem sarar e desconhecem que no próprio corpo tem um médico e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, conforme está em Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, um capítulo chamado Médico Interno. Se eu tenho nesse médico interno a capacidade de criar células com poder quimioterápico, por que eu vou tomar a quimioterapia se eu sei que a cura do câncer não se consegue com nenhuma medicação? Somente com a transformação moral do ser, porque é o karma do prejuízo que demos aos outros. E só com a correção desse prejuízo pela magia mental, pensamento negativo a respeito dos outros, pela magia verbal que eu falo dos outros, pela magia antifraterna, segundo Ramatiz, eu coloco um contra o outro, pela bruxaria para quem quer ir para a prática mesmo, ou pela magia negra quando a gente quer destruir a vida do outro. Quando fala magia negra, lembra do voodoo? Vocês têm aqui um processo. Eu faço um bonequinho de você, porque eu quero te espetar. Toda vez que eu ver que você está crescendo, tenho inveja de você, não quero destruir você. Isso parece estranho, mas vamos fazer ficar simples. Se eu quero, eu penso. André Luiz, é você que pensa? Ou você é pensado? Se eu pensar conscientemente, eu ajo. Porque ninguém consegue pensar sem agir e interagir com incontáveis elementos. E não tem como interagir sem permutar. E não tem como evoluir sem se relacionar. Por isso, dizer de Kardec, nós estamos conectados com tudo que existe, e Leon Denis reafirma:
dizendo que o êxito ou o fracasso do menor dos seres interfere no conjunto. Na Coreia do Sul, 3% dos cristãos autênticos oraram pelos corruptos, para que eles se tornassem honestos, mas eles sendo honestos. Porque a oração só tem valor se eu faço em seu favor, se eu vivê-la na sequência daquilo que pedi para você. E salvaram o país. Ele é um exemplo de honestidade hoje para o mundo. E o que nós desejamos para as pessoas que desviam os recursos públicos? Que eles morram. Ninguém morre. Se está no vaso, se está circunscrito ali, imagine isso fora do corpo, essa energia. Porque aí ele vê onde. E vocês sabem que o obsessor não faz nada, ele só dá uma olhada e vai lá e liga o botão. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico, espírita, cientista. Ele fala: o obsessor não precisa fazer nada, ele só olha se eu estou fofocando, se eu estou pensando mal, se eu não estou, ele vai lá e sugere, porque eu tenho nos meus arquivos. Então veja como é simples acessar ou ter esse autoencontro. Vocês comem o que o corpo pede ou o que ele necessita para a sua saúde integral? É a primeira coisa, porque é o meu templo. Ele foi confiado a mim, cada um desses seres. E ele disse: nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. E é nosso dever moral também fazer isso com o nosso templo. Mais uma vez, eu dou ao corpo o que ele pede, o que a sociedade às vezes sugere, ou o que eu julgo, por ter consciência do que ele necessita para a sua saúde, harmonia e equilíbrio. Que às vezes ele vai reagir, porque um pensamento novo de mudança para melhor, o corpo provoca taquicardia, comichões, coceiras. Você não queira saber o que ele faz para que a gente desista do propósito. Isso é Joana de Ângeles, que está em sua obra, está em nossas obras também. Bem devagar na câmera lenta. E se não entender esse exemplo, aí vai ficar complicado, porque eu só fui até essa primeira curva, não fui até as demais. Vocês comem ovos de vez em quando, frito? Imagina, você come de jeito nenhum? Então vai. Mas um dia você comeu. Você está vegana hoje. Eu conheço seu passado. Um dia você foi canibal. Nós passamos, tudo cresce, está tomando consciência que pode ser diferente, né? Então, se você imaginar um ovo instalado numa frigideira que vai moldar, ele vai ficar redondinho, não fica? A gema é o espírito, onde está o reino de Deus em nós, a superconsciência. A clara é o nosso inconsciente. A mente é a película entre a gema e a clara. É uma emanação da consciência, segundo Joana de Ângeles. O subconsciente está depois da mente, dentro da clara, num ponto que eu quero transformar. Eu encarnei para transformar aquela situação. Eu posso vir lá na periferia, no mais profundo abismo de mim mesmo, que é o nosso terceiro livro, viajar do abismo às estrelas. Porque nesta encarnação a gente encarnou lá no abismo, e de vez em quando você vai puxando o povo e eles tentam te puxar para que você fique no abismo. Isso não é só nós conosco mesmo. Na sociedade, às vezes até dentro da família, você quer mudar o comportamento e todos, por exemplo, querem comer menos doce.
Aí a cada momento um oferece de grátis. Sorvete, isto ou aquilo, só porque eu quero disciplinar. Então veja, quando eu tenho consciência, e eu como alma estou no centro da mente consciente, ali usando a inteligência, poder imaginativo, consultando minhas memórias, um exame de consciência, e acionando os meus desejos para a edificação de novos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. Se eu fazer valer por conhecimento e novos propósitos o que eu pretendo para o meu todo, eu ressignifico o meu comportamento, que quem o determina é o subconsciente, que gerencia a totalidade do meu perispírito e do meu corpo físico também, por intermédio dos automatismos. E se eu ressignifico a mente subconsciente, ela é constituída de parte do inconsciente, parte da clara e parte da gema. Quem comanda a mente subconsciente é o espírito, mas com o fim de manter em harmonia e saúde o nosso corpo biológico e o perispírito também. É a nossa atitude no consciente, em dissonância com a superconsciência ou sem consultá-la, e não desejando promover o próprio corpo ou cuidar dele, é que complica a situação, porque a cada pensamento eu crio um novo condicionamento. O condicionamento repetido eu crio um hábito. O hábito repetido eu crio um novo instinto que vai lá para o subconsciente. Se enobrecedor, surge a ideia da fofoca, maledicência. Não é assim que falamos? Se eu contrapor com o pensamento de benevolência, eu transformo o da maledicência em benevolência. Surge um pensamento qualificado pelo sentimento de desespero. Se eu deixo ele tomar conta, eu posso dar cabo à minha própria vida no momento de desespero, achar que vou resolver o problema. Mas se eu contrapor com a doce presença do amor, que segundo Joana de Ângeles é a esperança, eu transformo o desespero em esperança. Surge o pensamento de maldade. Se eu contrapor com o pensamento qualificado pelo sentimento de bondade, ele se desfaz na sua forma e recebe uma nova significação. E a cada tentativa dessa, se eu vou conseguindo esses estágios, eu vou aproximando da minha própria essência. Quanto mais fiel eu for no pouco, e hoje, vindo com a Ellen, nós resolvemos parar para comer pamonha, porque mineiro é uma coisa de maluco. Não sei por que gosta de tanta pamonha e queijo, né? E vimos outra coisa, né? E o corpo pediu a outra coisa para ele, fidelidade. Nós paramos para comer pamonha. Se ela vai ser pura, se ela não vai ser, é o que tiver. Então, se eu não for fiel nas mínimas coisas, eu jamais vou conseguir disciplinar o meu próprio corpo. Por exemplo, quantas vezes vocês me viram erguer o pé do chão? Vocês conseguem ficar uma hora sem tirar o pé do chão? Sem desconforto? E é fácil, porque eu procuro dar ao meu corpo o que ele necessita antes do que ele pede por um simples prazer, por um simples hábito. Eu fui vegano 6 anos, mas eu nasci com uma vesícula preguiçosa, com má formação por abusos. O povo correu de mim: você vai comer tudo aquilo naquele tanto de novo? Eu não sei se eram gaulês. Se for, nós estamos fora. E faltou gente. E na época eu não tinha consciência do que era ser vegano, achava que era só o modismo de parar de comer isso ou aquilo sem mudar o comportamento. Aí a vesícula tirou férias de vez e petrificou. Já era preguiçosa. Se eu não comesse proteína para fazer a proteína do leite, do queijo, do ovo, que
fizesse ela funcionar, ela poderia ter recuperado. E foram mais de 20 anos de sofrimento para recuperá-la sem extirpá-la. Porque a primeira coisa, isso não é o caso do Dr. Mário, dá um probleminha na vesícula, isso não serve para nada, vamos arrancar isso. Como arrancar? Deus errou o projeto? Que negócio é esse? Então ela foi reconstruída, mas eu tive que voltar a ser carnívoro. Comer o que meu corpo necessita e ir mudando moralmente, vai diminuindo a quantidade, e quem sabe um dia eu chegue lá, porque é só responsabilidade a mais. Vamos dar um exemplo: eu deixo de comer a proteína animal, eu vou ter que fabricá-la a partir da proteína vegetal, que jamais, segundo o Camilo Marion, supre a proteína animal, porque ela não tem a qualificação. Agora, se você tem, você é a soma de todas, você pode transformá-la em proteína animal, porque seu corpo é animal, tendo consciência disso. Então é a nossa conduta de veganos, conduta consciente, porque um vegano jamais tem o direito de reclamar de um alimento e de desperdiçar alimento. Estou tentando ler no seu prontuário aqui, na sua conduta, para não complicar a sua vida. E não só isso, trouxe, tem que promover. Não é trazer o alimento por intermédio desse processo de veganismo e depois, por qualquer coisa, já começa a apontar os erros alheios. E quando Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, melhor, perguntou a ele, Jesus. Mas a resposta foi dada pelo Espírito da Verdade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? O que é que Jesus entendia que era caridade? Benevolência com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as falhas dos outros. E nós achamos que caridade é dar coisas. Dar coisas seria beneficência. Mas a beneficência verdadeira é quando eu preparo eu dou a ele a primeira roupa, mas eu preparo para ganhar a segunda. Eu dou a ele a primeira refeição, que ele está faminto, mas ensino ele a ganhar a sua própria refeição. Assim como a água, o primeiro copo d'água, mas mostra onde está a fonte. Procuro aliviar as suas dores, mas ensino ele a curar-se, porque só pode curar o próprio indivíduo, como ele disse. A sua fé te curou ou te salvou dos tormentos. Ele nunca falou, eu curei você. Embora pudesse fazer, ele construiu o planeta, não construiu? Quem constrói um planeta não pode construir um corpo inteiro? Então, para cuidarmos desse corpo, eu preciso interessar por ele, do que ele é feito. Se eu escolho ser vegano como você escolheu, nós não temos direito de criticar o outro que necessita da carne, de falar que ela não presta, porque tudo é de Deus. Tudo são seres em evolução. E eu fico até imaginando, porque hoje o reino mineral é alimento, é o alicerce do reino vegetal. Se ele deixar de existir, o reino vegetal simplesmente desaparece também. Ambos são alicerces ou alimento dos animais. E os três são alimentos dos seres humanos. Ou não? Diga-me, você que é vegana, uma galáxia menor come uma maior, come uma menor no café da manhã. O que ela é? Uma galáxia maior. A ciência acadêmica flagrou isso. Uma maior comendo uma menor no café da manhã. Uma galáxia. E os seus seres do seu corpo vivem de quê? Quando você abraça um carnívoro, o que você pensa que acontece no abraço?
A proteína animal que você não comeu, que é necessária ao seu corpo, veio pelo abraço do outro, que comeu a carne e processou para você. Isso é lei, é um fato. Um simples átomo, se ele perder um elétron, se ele não fizer uma parceria com o outro no processo de valência e covalência, ele morre, ele desintegra. Então, o máximo que a gente segura o corpo como vegano sem mudar moralmente, que no seu caso, foge é um ponto fora da curva, porque você está mudando moralmente ao tempo em que está assumindo maiores responsabilidades. Mas se deixasse apenas de comer e continuasse fofocando e etc., o máximo que você seguraria seu corpo é de 10 a 20 anos, ele começa a morrer. Do contrário, Chico mentiu para todo mundo, principalmente para a doutora Marlene Nobre e para a Ana Jaicy. Ana Jaicy, acho que é psicóloga, né? Você lembra dela? É a mãe da Nete Guimarães. Terminou a reunião, ambas eram vegetarianas, eu não sei se eram veganas. O Emmanuel está falando para a gente ir para a churrascaria. Elas quase desencarnaram. Estou falando que o corpo de vocês está morrendo e vocês precisam dele. Elas queriam ser o que não tinha condição de ser, porque a gente tem que ter essa consciência. Então esse autoencontro é essa responsabilidade. Eu quero promover o meu corpo, mas não é deixar de comer isso ou aquilo que vai promover o meu corpo. É o que eu penso, porque o pensamento nobre é alimento. Eu estou construindo alimentos. Foi Kardec, eu crio átomos, medicamentos e alimentos com o meu pensamento regido pela minha vontade. Então não é tão difícil. Onde está a saciedade do nosso corpo? No estômago cheio, na mente ou no paladar? Se eu souber usar a mente, eu apenas olho para o alimento e fico saciado. Se eu não sei fazer isso, e vou comer por hábito e por prazer, só quando o estômago estiver cheio eu vou achar que estou saciado. E mais de 70% do alimento físico vem do ar que respiramos. E se enriquecermos o ar? Da água que tomamos. Nós gastamos a viagem inteira e nós vamos terminar de tomar meio litro de água aqui. Você viu lá que a minha terminou, não sei se a Taete terminou. Porque não é encher o estômago de água que vai hidratar o corpo. É tomar de gole em gole a cada 20 minutos, mais ou menos, 10 minutos, 20. Mas pensando no que eu quero que ela faça no meu corpo. Então, autoencontro. Então, o que eu fizer de bom uso do meu pensamento, eu vou encontrar sentimentos mais nobres para qualificá-lo para dias vindouros. Se eu usar bem os meus sentimentos, eu vou construir melhores palavras, mais disciplinadas e equilibradas na construção de uma nova realidade. E se eu pensar, sentir e falar e agir conforme os ensinos do Cristo, fazendo o que ele faria se estivesse em meu lugar? Porque quem garante que o pedinte não é ele? Não apareceu para Francisco de Assis um pedinte? Um leproso, na verdade se usava esse nome, com os lábios todo carcomido, quer dizer, desmanchando. O Francisco achou que era uma moeda que ele precisava. Ele deu a moeda e seguiu, e deu vontade de olhar para trás e viu que ele continuava com a mão estendida. Falou, não é isso que eu te pedi. O que você tem de você? Mesmo que foi com a samaritana. E é onde ele abraça e beija aquele jovem desmanchando e começa a transfiguração daquele corpo disforme num corpo totalmente de luz. Isso contam das experiências de Francisco de Assis. Então, estando diante da refeição,
lembramos de agradecer quem confeccionou, quem plantou, quem colheu. Pode ser no relance, agradeça a tudo e a todos os seres, mas basta isso? O que é que eu vou fazer do suor ou do trabalho de todos eles depois de comer? Por isso, esse autoencontro da alma com a sua essência só se dá pela fidelidade dela no relacionamento com o outro. É simples. Está nesse livro que nós tivemos a honra de prefaciar, Jesus e a Jerusalém Renovada, que mudou a nossa vida. A primeira lição é reconciliar com o meio. Enquanto eu não reconciliar com o meio, eu não consigo reconciliar comigo mesmo. Os meus maiores tormentos, os maiores adversários estão neste interno que nós chamamos de inconsciente e que está até no subconsciente. E ele narra: se eu não tenho a responsabilidade, a honestidade de chegar no meu ambiente de trabalho, no horário que eu fui contratado, só porque meu chefe não está lá, eu não estou pronto para esse autoencontro, para essa iluminação. Porque uma vez reconciliado com o entorno, agora começa a viagem solitária na reconciliação com o interno. E se não tivermos esse preparo nessa ginástica moral com o entorno, eu não vou conseguir perdoar a mim mesmo, porque os meus tormentos são muito maiores que aqueles que eu enxergo nos outros. E falo de experiência própria, e não só Ramatiz fala isso, Joana de Anjos fala isso em muitas obras. Então, o que é que eu estou fazendo com o que eu estou vendo? O que eu estou vendo é meu corpo, o meu tempo. Dependendo do cuidado dele, usando a energia que a natureza me oferta por intermédio dos meus irmãos de jornada, se eu cuido deste que eu estou vendo, eu me capacito para enxergar aquele que o coordena, que o constrói, que eu não vejo, que é o meu perispírito. E se eu começo a cuidar dos meus instintos, sensações, emoções e sentimentos, pensamentos e inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, que fazem parte do meu perispírito, eu não estou pronto para mergulhar na minha essência. Só que antes, dependendo de onde eu encarnei, de onde eu estou, eu passo pelo meu abismo, pelo meu umbral, como fez André Luiz. André Luiz estava num lugar ou num estado de consciência? E quem assistiu o filme, quando ele veio visitar a família, ele desejou matar ou curar quem estava ocupando a sua cama no lugar que ele dormia junto com a sua esposa. E ele foi para o umbral, como indo para um lugar, ou mudou a frequência, o cenário totalmente num relance. Por isso, é essa consulta diária que penso, sinto, falo e faço, é que vai me dar essa condição desse mergulho, que não é difícil. Que não é a quantidade do que se faz, é a honestidade com o que fazemos. Se o meu esforço extremo só deu 1%, esse é valorizado mais às vezes do que quem faz 50%. O que faz 50% tem capacidade de fazer 80% e não faz. Mas quem fez 1% talvez tinha a capacidade de fazer meio e se esforçou ao extremo e conseguiu fazer pelo menos 1%. Por isso reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. O que já conseguiu domar, nem espírita é. É um espírito livre. Porque a doutrina dos espíritos é para nos levar ao encontro dele. Uma vez que eu encontro com ele na minha essência, para que eu preciso mais de doutrina? Ficou mais ou menos claro? Então, a cada pensamento bem arquitetado me dá o direito de acessar sentimentos mais enobrecidos. A cada sentimento mais enobrecido que eu começo a edificar e aprimorar, me garante o direito de acessar pela inspiração e intuição palavras mais profundas e equilibradas. E quanto melhor uso o pensamento, o sentimento em minhas palavras,
mais fácil se torna a aplicação na vida prática. Porque mentir para o outro é fácil. Para mentir para si mesmo eu não consigo. Só se vocês conseguirem. Por isso, o encontro do corpo com a sua causalidade só se dá pela sua promoção. O encontro do perispírito que coordena o corpo com a mente da qual ele originou, por ser uma emanação da consciência, só se dá pela promoção dos seus valores, desde os instintos aos pensamentos e sentimentos. E o encontro da alma só se dá pelo seu processo de iluminação consciencial, que é a primeira tarefa de um médium, segundo Joana de Ângeles, na obra Rejubila-te em Deus, é a sua autoiluminação. Ou seja, conseguir esse enfrentamento dos meus tormentos, conflitos, traumas, etc., sem me envergonhar deles. Eles me trouxeram até aqui. Eles formaram todo o meu passado. Por isso, a primeira atitude no auto-perdão, para que haja esse auto-encontro sem maiores dificuldades, é essa honestidade para consigo mesmo. Eu estou fazendo o máximo que eu posso ou inventando desculpa para fazer o mínimo? E dentro desse propósito, se eu sei o que é o pensamento que eu crio, o pensamento que eu expresso da minha realidade, e posso expressar um pensamento cósmico que vem dele, se eu quiser pensar como ele pensou, porque em realidade eu penso dentro do pensamento dele, segundo Miramês. Agora, penso segundo os silvícolas lá na obra Nosso Lar de André Luiz, contrário ao que os luminares estavam fazendo, querendo desmanchar, ou penso ajudando a construir obra tão magnífica quanto fora a que foi retratada na obra de André Luiz. Inspirem, se acalmem, e fazendo num breve relance uma radiografia de si mesmos, no desejo de transformar a sua realidade, não se envergonhem. Por mais absurdo que for a atitude, absurdo. Jesus nunca condenou o Saulo nem o Paulo. Nunca condenou o Francisco antes, mas sempre valorizou o Francesco quando despertou, o Paulo quando acordou, o Agostinho quando tomou ciência de si mesmo. Ele pediu que perdoássemos 70 vezes, 7 vezes, cada equívoco dos nossos semelhantes em relação a nós. Porque a cada equívoco, se assim podemos dizer, é uma oportunidade de transformação da nossa própria realidade nesse processo de autoencontro. E quando conseguirmos isso, nós vamos estar no meio de um pântano ou de um abismo, como uma flor de lótus, na mais perfeita tranquilidade. Porque muitos estão no meio de seres iluminados no mais perturbador comportamento. Abraços, luz e paz, e muito amor a todos. Tem alguma pergunta? Não, vamos lá. Eu gostei. Tinha que ser. Vai passar. Tinha que ser. Boa noite. Pensando na ideia do nosso espírito em si, ser até responsável pela evolução do nosso mundo interior. Assim, lá no próprio Emmanuel, Consolador, questão 129, sinaliza que a gente não precisaria da proteína animal e que a gente extinguiria frigoríficos e matadouros. Em contos, cartas e crônicas, Humberto de Campos, Irmão X, sinaliza que o desencarne com cemitério na barriga é um tormento. No Missionário da Luz, de André Luiz,
capítulo vampirismo sinaliza que ao comermos os nossos irmãos animais, a gente se assimila aos vampiros espirituais, aos obsessores que consomem a nossa energia. Em Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, ela sinaliza que a evolução de Marte foi muito mais rápida que a evolução do planeta Terra, porque eles escolheram não se destruir entre si para se alimentar, como uma escolha que poderia ser feita desde o princípio. Baseada no espírito que comanda a matéria, que precisa se sobrepor às necessidades em si da matéria, até educando-a para ser mais sutil e mais evoluída. A gente não deveria, assim como se educou as células do seu pé, educar com sabedoria o nosso organismo para essa tendência de não necessitar destruir os nossos amigos, os nossos irmãos em evolução. Animais que têm consciência, senciência, alegria, pensamento, como o próprio André Luiz disse, não seria um esforço interno de mudança que a gente tenha capacidade, da mesma forma que teríamos de criar órgãos, ou a gente estaciona achando que a matéria precisa, sendo que a própria ciência sinaliza que não. Emmanuel falou isso, disse que isso seria o desejável, mas estaria longe da realidade em nosso planeta. Para o futuro, talvez. E eu conto um negócio para você, desde que você não conte para ninguém. Vamos contar para todos? Como disse Jesus para a Samaritana, eu contava com isso. Então veja, o corpo humano é feito de proteína animal. Se eu souber interagir com a consciência do animal, eu vou assimilar a proteína sem matar a forma dele. Isso está longe para a maioria. Por isso precisa trazê-la pronta, porque ele não sabe interagir e fazer isso. Mas ele precisa da proteína animal de um jeito ou de outro. E se esse ser animal, não era o animal mesmo lá no reino animal, eles precisam da proteína vegetal e ele não sabe interagir com os vegetais para assimilar como Caena, estendendo a mão e pedindo a essência sem matar a forma. Ela levou milênios para conseguir isso. O animal não consegue isso, então vai ter que comer a planta mesmo. Como disse a sacerdotisa para Buda, a vaca não matou o capim. O capim escolheu vivificar a vaca. E você não roubou, não está roubando o leite do bezerro, nem matou o arroz. O arroz escolheu vivificar o homem e o leite a vaca produziu porque quis um tanto a mais. Porque o que já foi retireiro, ninguém tira o leite do bezerro da vaca. Ela esconde. E tem umas que escondem tudo, não dá nada. O que é dele, ninguém tira. Agora, é um processo, é uma lei, Joana de Ângeles. Ai de quem interromper a cadeia alimentar com falsos propósitos. Agora, com propósitos enobrecedores, como o teu, você vai saber fazer átomo da matéria mental. Vai combinar os átomos e fazer a proteína que você quiser, porque o tempo todo a luz está trazendo, o ar está trazendo a essência da natureza. Você sabe disso. O que a natureza faz no reino vegetal é só transformar a luz em alguma coisa. Então, quando você come um vegetal, ele é vivo também. Mas tem proteína também. Calma, só que vegetal. É mesmo que a coisa você pegar lá numa fábrica. Vamos pegar na construção civil que fica mais fácil. Você querer que um pedreiro tenha a expertise de um arquiteto. Ele não tem. Ele pode até tentar fazer um rabisco lá, mas ele não tem. É o que nós chamamos de proteína animal. Vou dar um exemplo bobo. Um diamante, para viajar do carvão até o que ele é hoje, ele gastou 5 bilhões e 600 milhões. E ele começou como grafite, como carvão. Se eu mudar a molécula do grafite, ele vira diamante na hora. Só que só tem a forma, não tem a beleza interior, não tem a geometria consciencial que ele fabricou com esses bilhões de anos. Então você vai ter algo que corta um vidro, mas não tem valor algum como um brilhante.
brilhante lá, que você vai colocar no anel de brilhante para fazer. Então essa é a expertise. Se eu sei interagir com a natureza, como fez o indiano vivendo dos 11 aos 80 e aos 92 anos, só se nutrindo de luz. Só que a luz, na sua sequência evolutiva, vai transformar-se em vida vegetal. Você só está interrompendo, você está pegando aqui e vai ter que transformá-la no teu corpo, se você tem valores para isso, sem matar o vegetal, como fez Madre Teresa de Calcutá. 20 anos da sua vida só tomava uma xícara de água por semana. Mas a água não é feita de uma sociedade de consciência da mais organizada que André Luiz já conheceu? Quando sorvemos a água, nós estamos trazendo uma sociedade inteira de vidas menores, vidas que registram o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. E o que eu vou fazer depois que eu tomei a água? Porque eu estou interrompendo vidas incontáveis. Por exemplo, não somos células do corpo dele? Agora, células cancerígenas ou equilibradas? Olhe para a sociedade como um todo. Foi Paulo de Tarso. Somos células do corpo do Cristo. Coma. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Quer dizer, dentro do corpo planetário, uns se nutrem dos outros. Quando não tem condição de construir ou interagir, assimilando a essência sem matar a forma. Chegaremos lá. Por exemplo, Emmanuel fala que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soro ou de uma alimentação artificialista. Vai falar isso para a maioria. Você mostra para a pessoa que o que cura o câncer, por exemplo, que eu passei por vários processos, é a transformação do ser, da consciência que ele adquire seu passado recente ou remoto e muda a paisagem. Porque o que vem de fora para dentro vai destruir um agrupamento de tecidos que escolheu, pelo próprio espírito, drenar o morbo deletério que mataria o corpo como um todo num relance, se ele não for drenado gradativamente. E às vezes eu estirpo um órgão, se no meu caso eu estirpasse a vesícula, ele eclodiria em outro lugar, no fígado como um todo, ou em qualquer órgão mais frágil. É questão de tempo. Eu vou interromper uma coisa que eu tenho que fazer porque foi eu que violei a lei. Às vezes era até vegano, porque eu conheço alguns veganos que, se pudessem, matariam os carnívoros. E eu conheço, por exemplo, uma mãe que ela não deixa nem a filha namorar quem ela quer, e é vegana. Então não é o caso. Eu falei, você é um ponto fora da curva. E é esses protótipos, esses exemplos vivos é que vai arrastar a humanidade. Agora você vai provar isso para nós como nos seus exames, feitos periodicamente, se você está mantendo daqui uma década, 2 décadas, 3 décadas, se manter em equilíbrio, e não só manter o equilíbrio, o seu comportamento moral e espiritual mudou acompanhando o processo, aí você está mostrando que é possível, tem outro caminho. Porque ele envia esses seres, como o Emmanuel fala, nunca passou um século sem Jesus enviar um avatar, para mostrar que pode ser diferente. Mas o que nós fizemos com ele? Eu estava lá. Esse cara é louco. Então é melhor deixar o Barrabás solto, porque Barrabás não era aquela coisa esquisita também que eu falei, ele era um guerreiro. Só que ele queria domínio pela força, a conquista do reino dos homens, e ele do reino de Deus. Não é o que fala no Barrabás. Ele era um guerreiro, ele escolheu um dos guerreiros que eles queriam para a época. Eles queriam o reino dos prazeres humanos, e ele estava ofertando os prazeres divinos, e esse não foi o interesse de um grande número de pessoas, ou, para não falar, da maioria. 2000 anos praticamente se passaram. Já vivemos na íntegra, o pouco que ele deixou. Pouco que eu falo, que só registraram alguns fragmentos, que o resto aparentemente se perdeu. Chegaremos lá, mas o dia que você chegar lá, você vai ver com o próprio Emmanuel. Você já viu o Emmanuel falar de lugares tenentes? Você vai ser Gandu. O Gandu, o município inteiro vai ser o seu corpo.
E agora, para equilibrar o município, você vai deixar o gatito comer o rato? Ou vai dar caviar? Caviar é o quê? Então você vai equilibrar o bioma com a cadeia alimentar. Você vai autorizar fulano comer o ciclano, porque do contrário, se a produção, se não deixar o gato se alimentar do rato, o que será da população? Eles comem entre si, eles se devoram ou se suicidam, você sabe disso. Se não dermos às nossas células alimento adequado, elas se comem, que é a autofagia, ou se suicidam, que é a apoptose. Então tem muitas coisas que vários espíritos, como Ramatiz, na obra Fisiologia da Alma, é mais do médium do que dele. E Kardec falou não mais de uma vez, os espíritos não sabem tudo. Então, é uma ideia nobre? É. Marte começou bem mais cedo, não começou? Se existe a Tardes, ele mentiu para nós. Porque ele falou que antes de nós existirmos, ele já era. E ele passou pelo mesmo caminho, e a lei é a mesma, do micro ao macro. Então essa história que eles pararam de comer escolhendo o caminho, não é, pararam por nível de consciência avançado. Então chegou um estágio que eles tomou consciência que pode ser diferente, que eles podiam fabricar o próprio alimento. Se eu for no seu restaurante, primeiro eu vou comer com os olhos. Não vou te dar prejuízo, porque ninguém vai ver o que eu tirei. E eu como mais de 50% com os olhos do alimento que está lá, quando não fico saciado. E depois, antes, eu já tentei construir o meu alimento com o meu pensamento que é possível. Aí eu posso até aproximar um tanto mais e pegar o aroma, que é alimento também. Agora, depois que eu já estiver já bem calmo, aí só então eu escolho de 1 a 3 alimentos no máximo, porque eles representam todos, está tudo interligado. Eu não preciso comer todos só porque eu estou pagando. Tudo está em tudo. O alface tem tudo que tem no macarrão, na cebola, no estrogonofe, tudo está nele. Se eu escolher ele e souber interagir com a consciência dos demais, como nos ensina de Pak Chopra, médico cientista que você sabe. Então eu não consegui ainda, eu gostaria de acelerar o processo para não ter que fazer isso diretamente. Mas quando eu abraço alguém, isso já várias vezes que eu estou desequilibrado, às vezes eu me curo na hora. Mas eu trouxe da energia de onde? De onde? Do outro que me forneceu, às vezes até a proteína animal, como no meu caso, quando eu estava vegano. Era um abraço gostoso, mas eu estava equilibrando o meu universo com o abraço do outro. Meu marido em casa. Se ninguém tiver outra pergunta, eu tenho outra que não é sobre isso. Tá, mais alguém? Muito boa noite, paz e luz a todos. Pensando assim, nós resolveríamos todos os problemas do mundo com essa forma de mudar o testamento, né? A guerra na Ucrânia, aqui no Brasil, que tem essa guerra velada também, problemas de saúde, principalmente a obesidade, né? A gente não precisaria nem fazer mais dieta, só olhava e já estaria satisfeita. O senhor acredita que a Terra precisa de quanto tempo para chegar a esse caminho? A primeira etapa do mundo de regeneração vai levar 7.000 anos. Só para você ter uma ideia. A gente já reencarnou várias vezes. É a primeira etapa do nosso processo de aceitar matricular-se na escola dele. Nós vamos gastar mais ou menos, a maioria de nós, 7.000 anos para fazer esse processo, para falar, agora eu estou começando a pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Porque não é tão simples.
Você quer fazer alguma coisa, a hora que você menos espera, você está fazendo totalmente o contrário. Então, a primeira coisa que deveríamos observar, o não desperdício. O desperdício de um alimento vegetal, por exemplo, chega a casa de 60% em nosso país. 15% daria para alimentar o planeta do que desperdiça. Os que estão com fome no planeta. E veja, o aproveitamento total. Eu estou vindo, eu deixei lá em casa para ver uma determinada tarefa e eu fiquei encantado com o meu açafrão. Plantei num vaso de 1,20 m por 25 parece. No centro do vaso estava o espírito-chefe no açafrão. Eu fiz um filminho, uma raiz que ficou desse tamanho no centro, e depois tinha espíritozinhos menores, com menores raízes, tinha uns só com umazinho e outros que nem produziu. E eu plantei eles de pequenos brotinhos de raízes normais. Se não se planta açafrão assim, planta a consciência mãe que a gente fala, que é onde eu usaria isso. Agora plantei sério. Se fosse para ficar bonitinho, eu tirava a casca e ficava amarelinho. Mas na casca tem mais nutrientes do que na polpa. Então, trituramos todo ele, depois de lavar direitinho, e o aquecimento, ou deixar no sol se tiver paciência, até ele secar. Aí pode moer para ficar bem fininho. Você tem um moinho mesmo, quando a gente tinha para moer café, ou faz no liquidificador, no processador. O ideal seria no moinho, que as lâminas do liquidificador e do próprio processador destrói quase toda a harmonia dos elementos. Mas melhor ainda seria você pegar os pedacinhos para a comida in natura, e arrancando só o que você precisa ou doando para alguém dessa forma. Então a primeira atitude nossa, aproveitamento total, não desperdício de coisa alguma, e fazer o máximo com o mínimo. Isso já mudaria a paisagem do planeta muito rapidamente. Gratidão. Boa noite, amigo e namorado. Segundo Fritz Capra, ele nos diz que o espírito é luz coagulada. O que pensar disso? É o mesmo que Leon Denis disse. Se matéria é energia coagulada, que é luz coagulada, é um estágio do espírito, segundo Leon Denis. Para Pietro Baldi, o que nós chamamos de eletricidade é que se transforma em vida, e a vida em consciência. Então esses mestres deixaram as informações como se fossem as pegadas por onde buscar esse. Porque se não fosse assim, qual a chance da matéria evoluir se muitos espíritas acreditam que ela não evolui, só o espírito evolui? Mas quem acompanha a matéria é o próprio espírito, é a união do átomo primitivo, segundo Kardec, inclusive. O Livro dos Espíritos, vamos ver, questão 34A, onde ele fala que as moléculas secundárias, que é as moléculas da matéria, é uma aglutinação das moléculas primárias, que é o espírito na sua origem, unindo-se uns aos outros. E quando ele fala na Gênesis, o elemento é único. Então, na questão 27, quando ele fala que existe 3 elementos, matéria, espírito e Deus, e ainda colocou o fluido cósmico, ele narra: se o fluido cósmico fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também o fosse. E na questão 29, ele mostra que o fluido cósmico é feito de átomos primitivos, que é o espírito. Quer dizer, ele é o que nós chamamos de espírito e matéria também. Ele é a onda e a partícula ao mesmo tempo. Porque se você não olha, ele é onda, como matéria que está no seu processo de evolução. Se você olha, coagula, torna-se partícula. Por isso que vários autores falam: cuide do corpo, porque é com esse corpo que você vai construir o perispírito. Senão, qual o objetivo de Kardec falar que primeiro esses átomos obedecem aos fenômenos físicos, sendo esses elementos, depois comandam? Para comandar o corpo físico, no mínimo tem que ser modelo organizador biológico.
que é o corpo vital. E mais tarde vai comandar e dirigir os fenômenos morais. Fenômenos morais são os fenômenos da inteligência. E só comanda a inteligência a nossa consciência. Eu vou ter que me transformar em consciência para comandar a inteligência que vai comandar esses corpos retardatários. Por isso que não tem como enxergar um elemento único e a mesma lei. Então, a mesma lei que rege o micro, rege o macro. Vários autores vão dizer isso. E aproveitando o tal da física lá do nosso irmão Fritjof Capra, ele fala que o menor movimento de um átomo pode adiantar ou atrasar a vida em milênios. Evolução de um contexto, de um átomo. Agora, quantos átomos tem dentro do nosso corpo? Ou compõem o nosso corpo? Por isso que outro ser, na verdade, é Manial. Eu sou Deus para os meus átomos, mas sou átomos para os deuses que constroem o universo. Agora eu te pergunto, para eles você é um átomo. Se ele é vegano, tudo bem, ele vai pegar você inteira, combinar com o outro, porque você é apenas um átomo. Ele não está violando nenhuma lei. Você entendeu? Então depende de como você enxerga, como o Leon Denis falou, o universo inteiro está dentro de nós. E nós existimos no universo inteiro. Então depende de como você olha. Porque se você olhar um alimento, uma simples plantinha, quando você aproxima para arrancar sem um objetivo nobre, o pavor que ela passa, a dor que ela sente, e a gente pensa que vegetais não sentem dor. Vai para cima do pé de alface com uma faca. Agora vai lá amorosamente e arranca com a raiz e tudo, mostrando o que você vai fazer e faz. Não é para deixar ela apodrecer e nem temperar o tanto que você não vai comer, porque o próprio tempero, às vezes a partir de um simples irmão, destrói a vida muito rapidamente. Então depende do seu olhar diante do que você quer construir, porque numa empresa, se você não tiver operários especializados para a função que você pretende diante do produto que você quer produzir, você vai ter o produto, mas não com a qualificação que você gostaria. Por isso que não adianta comer, não é o que você come, é como você faz e os espécimes que têm a expertise que você necessita para a manutenção do seu corpo. Se não consegue pedir como Caena, para dar licença aí que eu vou ter que tirar mesmo um pedaço de você. Porque a Embrapa não curou um seringal inteiro fazendo isso. Porque adoeceu um seringal, eles ficaram meses, eu acho que até anos, e não conseguia a cura. E lá no meio do seringal tinha uma árvore que não era seringueira, saudável, bonitaça. Aí uma jovem cientista como tu, mais ou menos da sua idade, eu nunca esqueço da imagem do documentário que eu gravei, ela ergueu parte da casca e tirou do tecido que está embaixo da casca 1 centímetro quadrado, nem foi cúbico. Deveria ter ali uns 2 ou 3 milímetros no máximo. E ergueu a casca da seringueira e colocou aquele quadradinho dentro da árvore, curou a seringueira. E aquela árvore curou o seringal inteiro. Pode buscar isso, que deve estar na internet, esse documentário até hoje, depois esse registro do Globo Rural, do Globo Ciência. Por isso, é trazer parte de uma planta para ajudar os seus a crescer, e assim como de outros níveis de consciência. Agora, saber como fazer isso sem matar a fome. Jesus se nutre de nós. Nós somos seu alimento. Você sabia dessa? Vários autores, inclusive Leon Denis. Porque na essência ele se nutre de nossas virtudes. E virtudes são entidades de alta hierarquia. E na periferia, na parte biológica do planeta, quantos seres compõem essa parte? E eles sempre devoram para manter o equilíbrio. Se não houvesse essa ordem, não teria equilíbrio em bioma algum.
Por exemplo, você toma algum tipo de medicamento? Antibiótico, por exemplo, de vez em quando? Minha imunidade é boazinha, assim, de vários. Às vezes por qualquer coisa, começa a tossir, já quer tomar um anti-inflamatório, um antibiótico. Ele paralisa do sistema nervoso até o último átomo do nosso corpo. Segundo vários autores, vai começar por Pietro Baldi. Nada contra a medicina. Agora, primeiro a gente tem que esgotar as informações, os recursos que temos na natureza e em nós mesmos, para depois trazer o medicamento que também é de Deus. Agora, não é por qualquer coisa que eu já transfiro a responsabilidade para extirpar um órgão do corpo que nós falamos. Mas se tem meios de recuperar, fazer o máximo para recuperar antes de tomar qualquer decisão. Podemos encerrar? Rapidinho. A gente eu vou ser redundante, porque eu acho que a minha pergunta é tudo que você disse até agora, né? Mas a gente fazia uma reflexão nesta segunda-feira, né? Mostrando no dia que a gente está tão distante desse autoencontro, mas de qualquer forma está. E a gente falava assim, em alguns momentos a sensação que dá é que esse corpo é uma inteligência artificial e que nós, enquanto consciência, não conseguimos dominar. O corpo está além de nós. O corpo funciona de forma quase que autônoma, né? Quase que autônoma. Então, a gente não quer sentir, mas sente, não quer fazer, mas faz. O nosso organismo está trabalhando. E arquiva o que tem que arquivar, joga fora o que tem que jogar, guarda o que tem que guardar. E parece que a nossa mente, nós nem conseguimos acompanhá-la, como se ela fosse realmente esse ser a parte de nós. E aí a gente refletia, dada o poder desse ser espiritual, desse ser divino, tentando ali, né, se movimentar, o corpo segura, e esse sistema generoso que nós temos, que cuida de nós, vai segurando aqui, isso aqui Paulo não aguenta, isso aqui Paulo aguenta, segura, joga, e ele se vira nos 30 para poder fazer com que eu consiga me conter em mim mesma. E aí, nisso a gente refletia, né? Formam-se as estruturas, e aí esse corpo joga para o inconsciente, para o subconsciente, e aí o ego está ali tentando se equilibrar nesse conjunto. E nós estamos à margem, a maioria de nós, de toda essa reflexão, somente vivendo, dormindo, comendo, trabalhando, simplesmente à parte. Eu nem vou adentrar nesses universos de ser ou não ser vegano, porque é algo muito mais complexo. Eu estou falando do básico, do dia a dia. E aí eu faço essa abordagem do que você diria, que já foi dito até agora, de nós que estamos perdidos de nós mesmos, nesse corpo que é uma empresa que funciona de forma dinâmica, com um gestor que está tentando entender como funciona o próprio negócio, precisando visitar ainda o chão da fábrica, para entender como os funcionários trabalham ali para fazer a engrenagem funcionar, como nós, adoecidos, porque hoje falamos para nós etopateias, vivendo seus conflitos. É da humanidade hoje os conflitos. Quem não está vivendo seus processos profundos de depressão, profundos de conflitos existenciais mesmo, de angústia na alma profunda, né? De questões que não se recorda mais e que esse corpo inteligente está arquivando. Então, vamos dizer assim, o que nós estamos aqui estudando essa doutrina do terceiro milênio, né? O que nós diríamos para nós, seres em sofrimento, e para aqueles que nos procuram também em sofrimento, nesse processo de autoencontro, de autobusca, de entender essa dinâmica. Como ser mais feliz? Como ser mais feliz nesse processo? Desse encontro que talvez não se dará agora, né? De conectar, de conhecer essa empresa, né? Que é gerida, né? Ou que tenta ser gerida por uma consciência que ainda não tem consciência. Né? Está convidado para um seminário de domingo 8 horas. Então veja lá de uma maneira bastante simplória como fazer isso. Certa feita, observando a conduta de um chefe de cozinha que recuperava
restaurantes falidos. E um dos restaurantes tinha mais de 50 anos de existência e foi à falência. De todos os funcionários que tinha no restaurante, quando ele fez o projeto, e eles se rebelaram. E ele olhou e falou, eles estão questionando a ordem deles, ele só sabe mandar quem sabe fazer. E só ficou um funcionário e os 3 herdeiros. Ele capacitou aquele funcionário, os 3 herdeiros, e depois foi contratando outros naquele processo de recuperação. Então veja, Evangelho segundo o Espiritismo. A liberdade é filha da verdade. Para nós, ele é a verdade que conhecemos mais próxima. Temos como referencial da verdade personificada. Se eu busco essa verdade no meu comportamento, eu tenho a liberdade de agir com ciência do que faço. E o que nós chamamos de felicidade é filho da liberdade bem utilizado. Então eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero, porque Paulo, o que eu quero contraria o que ele quer. Vamos dar um exemplo simples. Lembra daquela vez que ficou aí no... Vou mudar as palavras. Ficou registrado na história que um moço tirou a vida de 47 mulheres. 46, principalmente mães, queriam que ele fosse... É esse cada um imagina o que elas queriam, mas destruíram. E o último ficou um senhor. E com certeza a esposa dele morreu de sofrimento pela morte da filha. Eu entendi isso. E ele olhando para aquele ser que ele chamou de psicopata, porque ele não liberou uma lágrima por tudo aquilo, aquelas acusações, aquele desejo que ele morresse, que ele apodrecesse, que ele fosse queimado. Ele não ficou intocado. Aí o pai olhou para ele e falou: você me deixou numa situação complicada. Eu sou cristão e o Cristo a quem eu sirvo manda te perdoar. E se eu não fizer isso, eu nego ele. E foi o único depoimento que ele chorou. O psicopata não chora. Aquele ser nunca mais foi o mesmo a partir dali. Então, quando tivermos essa capacidade de escolher o bem como caminho e a verdade como régua para a construção desse caminho, e entender que dever é lei da vida, ele vai refletir no nosso comportamento no exercício de todas as virtudes. E não precisa fazer muito esforço, são escolhas, porque a vida é feita de escolhas. E no dizer de André Luiz, a vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, mas principalmente em como fazemos aquilo que fazemos. Eu estou inteiro na ação que faço? Quando eu estou cozinhando, quantas pessoas odeiam cozinhar e cozinham com seus filhos? Como será a vida desses seres no futuro? E às vezes trabalha em empresa, no restaurante. Como que eu posso levar alguma coisa de nobre odiando o que faço? Por isso Emmanuel recomenda não fazer o que amamos, mas amar o que fazemos. Não pedir trabalho conforme a nossa capacitação, mas capacitação conforme o trabalho que aparecer. Porque no universo inteiro não existe escassez de trabalho, porque Deus trabalha até hoje e Ele também. Agora temos que imitá-los. Agora existe escassez de emprego, onde eu quero salário no final do mês, sem trabalhar. E de preferência viver do suor alheio, como nós estamos vendo do mundo afora. Então, de uma maneira simples, a felicidade é um estado de consciência tranquila. Fiz, mediante a verdade que já compreendo, dessa verdade personificada, o que eu tinha condição de fazer, ou falei isso na responsabilidade minha, responsabilidade sua. Você que deveria estar aqui.
Mas no tema que nós vamos abordar em Ilhéus, lei de compensação, é tão nobre um ato de um ser abnegado que faz, de preferência, sem deixar os outros verem. Às vezes a responsabilidade era tua. Ele não deixa ninguém perceber na empresa que foi ele que fez a parte que lhe cabia para não desorganizar a sequência de trabalho de todos. Isso é tão valioso aos olhos da espiritualidade que não existe leis humanas que calculam o salário desse trabalhador que fez pelo prazer de fazer, não esperando reconhecimento, recompensa nem aplauso. Agora eu pergunto a vocês que está as duas bases da depressão. Eu faço o meu melhor e na minha visão ficou até melhor do que eu imaginava. E você não reconhece, não agradece e ainda joga um balde de água fria na minha cabeça. Como eu fico com você? Eu deveria ter aquilo como égua. Se ela não tem olhos de reconhecer o meu valor, eu sei o que fiz. A minha consciência sabe. Eu vou aguardar com a aprovação da minha consciência. É Ele que nutre e norteia a minha consciência. E às vezes eu quero fazer algo, não sai do jeito que eu planejei e eu quero bater em mim mesmo. E eu não tenho direito disso também. Porque se eu não cheguei onde gostaria, eu pelo menos me esforcei e se fiz de 1 a 10, 2, pelo menos eu fiz os 2. E quantos querem e não se mexem? Eu começaria por esse caminho que é o mais simples e basta um exame de consciência. Onde eu estou trabalhando? Eu estou inteiro ou a minha cabeça está em outro lugar, o meu corpo apenas está aqui? Principalmente na hora da refeição. Quando você come? Você está inteira ali? Sabendo quantas vidas participaram do seu alimento para dar vida à sua vida e quantas vidas interromperam as suas vidas para verificar a sua. E agora, qual a minha responsabilidade e atitude após o repasto, a refeição? O que eu vou fazer com essa energia? Usá-la para pensamentos nobres, palavras disciplinadas, sentimentos harmoniosos, atitudes em consonância com a lei de equilíbrio e harmonia, o Evangelho, ou vou sair já reclamando de quem fez a comida, viu? Esqueceu de colocar sal. Mas Kardec não falou que o sabor depende da educação do paladar? Tem menos sal ou sou eu que estou fora do prumo? Porque eu posso construir o sal e colocar no alimento. E se tiver a mais o sal, se eu sei, eu dissocio o sólido do cloro e fica sem sal, com o tempero que eu quiser. Cada um de nós tem capacidade disso, mas é melhor reclamar. Você errou na dose. Porque quando põe menos sal é fácil consertar. Agora, se eu não sei que algumas batatinhas já tirariam, eu coloco lá junto com o arroz que colocou sal demais, coloco lá uma porção de batata e equilibra o negócio. Então, se eu não tenho inteligência para fazer isso, eu vou para a reclamação. É verdade? Vocês perceberam quando ele cantava como estava acontecendo o processo? A essência da consciência dele era a médium da harmonia divina, que é o que chamamos de música. A música é a médium da harmonia, segundo Leon Denis, como eu falei. Então, a essência da consciência dele se dispôs e somou um processo de harmonização da consciência dele com tudo que está no entorno e em várias dimensões para compor cada nota expressada pela voz dele num processo de vibração que é muito mais poderoso do que a oração. Por isso que Santo Agostinho falava que cantar é orar 2 vezes. A espiritualidade mostra isso. Se a oração não conseguir certo sucesso num processo, a música consegue, a música de boa qualidade. Principalmente quando se fala da mãe dele.
Aí fica coisa. Por isso, a harmonia da voz dele, dos sentimentos, a soma da consciência, se multiplicou e não ficou só no benefício aqui no salão. Envolveu o município inteiro. E a gente não sabe mensurar até onde foi a energia desse cântico nas palavras de nossa amada amiga, como força de estímulo para que a gente pudesse falar alguma coisa. Porque eu não sei o que vai ser dito na palestra. Não sou eu que conduzo, me deixo conduzir. Cada palestra nasce no ambiente. Às vezes fica um pouco parecida, fica porque ele repetiu e repete até hoje a mesma coisa, parece que a gente não entendeu muito bem. A gente vai repetindo e acrescentando novos ingredientes para ver onde chega a gente. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.